Se você é escritor, está pretendendo publicar seu primeiro livro, ou está numa atividade contínua, assim como eu, de todo dia escrever alguma coisa, certamente se depara com diversas dicas ao longo das nossas leituras, da nossa vivência na nossa jornada literária. Mas o que muita gente não sabe é que o Stephen King, um dos mestres do terror, talvez o maior deles, já escreveu dezenas e dezenas de romances, contos, com diversas obras adaptadas para o cinema, enfim, de teatro também, de outros formatos. Ele tem um livro que foge 100% do mistério, do suspense, do sobrenatural, que é esse livro aqui sobre a escrita, a arte em memórias. Esse aqui é um livro autobiográfico em partes e pode ajudar muito você que está começando a sua jornada literária. Primeiro porque Stephen King não é à toa que ele é chamado mestre do terror, está há décadas aí fazendo um grande sucesso. Muitas pessoas não gostam, particularmente eu tenho uma dificuldade muito grande em terminar os livros do King. Por exemplo, aqui no meu Kindle, A Dança da Morte, que é o livro de mais de 1.200 páginas, o maior livro do King em questão de número de páginas, e ele dá voltas e voltas, ele conta histórias e histórias dos seus personagens, e dá aquela sensação que não está avançando. Mas isso não quer dizer que esse estilo de escrita dele seja ruim, é apenas... Não é para todo mundo, vamos colocar assim. Mas, além de It, O Iluminado, Misery e diversos outros livros do Kindle de enorme sucesso, não é nenhuma surpresa, na verdade, ele ter esse livro aqui autobiográfico, né? E esse livro, ele é dividido basicamente em duas partes. Uma que ele conta como que foi sua trajetória literária e a outra que é uma parte um pouco mais profunda, um pouco mais técnica, que ele dá dica para novos escritores. E aí, baseado num texto que o Clube de Autores publicou muitos anos atrás sobre essas dicas, deixa eu até pegar o título certo aqui. Dicas de Stephen King para escritores iniciantes. Está publicado lá no blog do Clube de Autores. Eu vou colocar o link aqui do artigo na descrição para você. E a ideia do vídeo de hoje é a gente discutir aqui justamente esses pontos, né? Esses 5 pontos que se destacam nessas dicas que o Stephen King coloca no seu livro. Bom, eu sou o Juliano, eu sou escritor de ficção científica, eu publico aqui no YouTube, também tem um blog Bingo, onde tem diversos artigos, quase 1.000 artigos publicados sobre escrita criativa e literatura em geral. Aqui no YouTube são mais de 200 vídeos sobre literatura. Se você gosta desse assunto, se você gosta de falar sobre livros, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vambora, beleza? Então, né, já falei aqui 2 minutos de vídeo, só enrolando você, mas agora vamos para essas dicas para escritores, principalmente iniciantes, mas acho que serve para todo mundo também, viu? A primeira é leitura e escrita diárias, né? Bom, o King ele enfatiza essa importância de você ler e escrever todos os dias, preferencialmente todos os dias. A gente sabe que a rotina de nós, brasileiro médio geral, né, que trabalha 8, 10 horas por dia, pega condução, é muito difícil dedicar um momento para a escrita. Mas se você conseguir encaixar na sua rotina, ler pelo menos ali 10, 15 minutinhos o capítulo de um livro e escrever, rascunhar alguma coisa, nem que seja... se for no seu trabalho, por exemplo, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, qualquer tipo de documento, procure escrever de uma melhor forma possível, né? Porque você vai estar praticando a sua escrita e isso vai ajudar bastante no momento de desenvolver uma obra literária. Então, ler e escrever tem que ser um hábito recorrente, um hábito diário, preferencialmente, para que você se aperfeiçoe cada vez mais e não ter aqueles apagões, aqueles brancos na hora de você escrever o seu livro, tá? A dica 2, que é eliminar distrações. Então, ele sugere também que você tenha um ambiente livre dessas distrações, que hoje está muito atrelado às redes sociais, ao computador, à televisão, às plataformas de streaming. A gente está muito... a gente tem pets também, a gente tem ambientes, situações do nosso ambiente ali que nos distraem bastante e isso faz com que a nossa escrita ela fica prejudicada, naturalmente prejudicada. Então, se for possível, se você conseguir um ambiente, às vezes aquele quartinho pequenininho que você tem ali no seu apartamento, um cantinho ali que você sabe que ali você tem uma tranquilidade um pouco maior para escrever. Isso está muito atrelado na rotina também. De repente você acorda meia hora mais cedo, enquanto as pessoas da sua casa
ainda estão dormindo, você pega e escreve, porque, né, o começo do dia ele é mais silencioso, tem menos agitação na casa, você pode fazer isso antes de trabalhar ou no fim do dia, se ainda tiver disposição, você consegue, né, de novo, né, as pessoas, até os cachorros, os gatos estão em silêncio, você consegue escrever mais, né? Então você está eliminando a distração nesse sentido, além da questão da tecnologia também. O ponto 3, que eu acho que é interessante, que é a questão de ler e escrever todo dia, de eliminar distrações é muito comum, né? Isso vários lugares já falaram, eu já falei de várias vezes também disso. Agora, o ponto 3, que é primeiro rascunho com a porta fechada, esse é um ponto que o King ele sugere como ideal para os escritores iniciantes. Que ele quer dizer com isso? Você tem uma ideia, você tem uma premissa na sua cabeça, você fez uma leve estruturação ali do seu livro. Agora, enquanto esse primeiro rascunho do seu miolo não ficar pronto, não compartilhe com ninguém, para que você não perca com as ideias, com as distrações de terceiro na criação da sua história e ela seja única e exclusivamente aquilo que você pensou inicialmente. E aí depois que você termina esse primeiro rascunho, que você pode fazer uma autorrevisão e depois passar para um leitor beta, passar para as outras etapas editoriais. Então evite, né, escrever um pouquinho, passar para alguém. O que você acha? O caminho da história, eu tomo aqui e eu vou por ali. A não ser que seja propositalmente nesse sentido que os leitores vão construir a história do seu livro. Mas, essencialmente, evite passar a sua história para outra pessoa antes da sua primeira escrita ali. Ela vai ser imatura, ela não estará pronta, mas é essencial que você mantenha a sua essência na história que você pensou. Agora, o ponto 4, que é revisão e reescrita, né? Ele considera que essa revisão, né, e uma possível reescrita, ela é essencial para a qualidade, e eu não tenho como discordar disso, porque a revisão, ela que vai lapidar o seu texto. Por mais que você escreva bem, um revisor, ele é essencial, porque ele pode ajudar numa conexão de ideias, uma melhor clareza das palavras. Quando a gente fala correção, a gente não está falando de somente gramática, de erro de digitação também, mas a gente está falando de entendimento, de você fazer com que a sua escrita alcance mais pessoas. Não só uma questão de marketing, mas alcançar na linguagem também, que ela tem que ser mais acessível, principalmente se você fala de ficção, de temas genéricos, vamos colocar assim, que tem o potencial de alcançar muitas pessoas. Mas dentro dessa dica também, um ponto muito importante que é você descansar a sua obra. O que é isso? Terminou de escrever esse seu primeiro rascunho, a portas fechadas, igual a gente falou na dica anterior, vai fazer outra coisa, vai começar a escrever uma nova história, vai se distrair, vai descansar, vai relaxar, para depois de 2, 3 semanas você ler o seu livro novamente, porque sua cabeça já não está tão viciada no texto, você não está tão imerso nessa história, e aí você se desconecta um pouco, e aí você consegue perceber pontos que anteriormente haviam passado batido para você. Então, esse descanso mais a revisão, esse descanso, né, ele é muito importante. E o ponto 5, o último ponto, né, desse vídeo é a honestidade na escrita, né? Que o King fala, né, que os escritores devem ser fiéis às próprias vozes e experiências, escrevendo sobre o que realmente importa para eles. Então a questão da honestidade não é uma questão só de falar mentira, até porque a gente está falando obras de ficção, né? Tem muita mentirada no meio dessas obras, né? Mas você ser fiel àquilo que você acredita, você ser honesto consigo mesmo, honesto com a sua escrita. Não tente modular uma outra pessoa, não tente fugir daquilo que você tem capacidade, daquilo que você acredita. Porque o leitor, ele sente o autor ali no que ele quis falar com as palavras, com essa honestidade, ele é muito presente ali, e isso que caracteriza também, que cria o estilo de escrita. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o Stephen King, ele tem uma característica dele contar histórias dentro de próprias histórias de personagens, ele dá voltas muito grandes. Esse é o estilo de escrita dele, ele é super honesto com aquilo que ele se propõe, com aquilo que ele é. Isso nos ajuda como escritores iniciantes a criar uma própria identidade. Bom, esses são os 5 pontos. Quero saber o que você achou disso tudo. Como eu disse, o link para o artigo original que eu tirei daqui, né, do Clube de Autores, vai estar na descrição. Espero que você curta. De novo, se inscreva no canal aqui se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos que estão pensando em escrever um livro. Seus grupos de leitura também é muito importante. É isso. Um abraço para você e tchau, tchau.